qual que é o melhor operacional para você estar operando Forex hoje? Bom, galera, a questão do melhor operacional para você estar operando o mercado de Forex é muito na questão que você tem que entender qual que é o estilo da sua operação. Por exemplo, tem operacionais que vai funcionar melhor num time frame curto, né, para uma operação mais scalper. Tem o fator também de volatilidade. O fator de volatilidade ele é muito importante, porque, por exemplo, cada ativo ele tem uma certa volatilidade padrão dele. Por exemplo, o ouro. O ouro, por essência, já é um ativo com uma volatilidade alta, e temos picos do ouro que a volatilidade fica extremamente alta. A mesma coisa acontece também com o gráfico do BTC. É um ativo com uma volatilidade já por natureza dele alta. Também temos picos nele, onde a volatilidade fica extremamente grande, tá? Então assim, é muito importante, né, vocês ter essa malícia, né, de como que tá a volatilidade ali do ativo no momento que você vai operar. Quando o ativo ele tá com uma volatilidade muito grande, picos de volatilidade, quando você vai fazer uma operação mais scalper, é um pouco mais complexo, tá? Porque em uma vela do M1, o ativo ele pode puxar ali questão de 500, 600 mil pontos em um minuto, em segundos. Então assim, ele fica com tanta volatilidade ali na vela, que fica difícil você posicionar um stop loss mais curto, né, e buscar uma operação mais scalper. Então assim, vocês têm que tomar muito cuidado e tem que ter esse conhecimento, né, na hora ali quando estiver acontecendo isso, né? Então por isso que a ideia aqui dos vídeos do meu YouTube, a partir de agora, né, é também ensinar vocês, né, um pouco de experiência das operações que eu já venho pegando aí nos últimos anos. Então assim, né, entenda a volatilidade do ativo que você vai operar, entenda, né, como que é a volatilidade padrão dele, entenda como que funciona a volatilidade em picos. Quando eu falo em volatilidade, né, você mede pelo número de pontos que as velas ali puxam, né? Então você consegue observar quando tá uma volatilidade muito grande, que por exemplo, duas velas de M1 ali puxa quantidade muito grande de pontos, temos também de porcentagem ali do ativo de valorização ou desvalorização dele. Então assim, você consegue bater o olho ali, ver ali que tá com uma volatilidade muito acima, né, da média do ativo. Isso vai ser fundamental para o formato da operação que você vai fazer naquele ativo ali naquele momento, né? Então é muito importante, eu acho que antes de você executar qualquer tipo de operacional ali no gráfico, você entender 100% de que está acontecendo ali, como que tá a volatilidade, como é que tá a questão ali dos movimentos que eles estão fazendo. Então assim, é muito importante esse requisito, né, você ter esse conhecimento do ativo. Por isso que eu sempre falo para vocês, foquem em poucos ativos, para você ficar bom nele, para você entender quando você bater no olho no ativo, como que ele vai estar. Então é fundamental isso. E se você tá gostando desse vídeo, por favor, deixa um like aqui, tá? Eu nunca pedi like para ninguém aqui no meu canal no YouTube, nem comentários, mas isso ajuda demais o meu canal ele voltar a ter uma relevância aqui no YouTube, beleza? Então você ajuda o canal e ajuda eu estar produzindo esses conteúdos aqui que eu voltei a fazer, beleza? Depois que você entender ali a volatilidade do ativo, a questão da melhor estratégia depende, tá? Por exemplo, depende muito também do fator emocional, porque a estratégia em si, ela está atrelada 100% com a parte emocional ali dessa operação. Vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, fazer uma operação ali no BTC, analisando o time frame da H4 diário, diário H4, H1, e dou um clique ali no 15 minutos, numa região ali de, né, que fica interessante no 15 minutos ou no 5. Só que essa operação, ela fica positiva, só que ela tá bem longe ainda do meu TP. E meu stop loss com um stop loss maior também. Então, ou seja, eu tenho que ter um emocional, né, preparado para estar aguentando aqueles movimentos ali. Então, ou seja, tem operação que eu fico ali 3, 4, 5, 6, 7, 10 horas, 15 horas na operação, né? E às vezes ela nem desenrolou como eu gostaria que tivesse desenrolado. E às vezes até passa 15 horas e está um pouco positivo só. Então, assim, muita gente não consegue ter, né, essa parte emocional nesse estilo de operações, né? Que são operações mais longas, operações ali que você fica mais tempo posicionado. Não chega a ser um swing trade que eu faço, né? Geralmente minhas operações não passam de 2 dias, no máximo um dia e meio ali, raramente, né? Mas a grande maioria é resolvida ali em algumas horas. Então é o formato que hoje eu identifiquei que eu trabalho melhor. Quero futuramente estar trabalhando com operações mais swing trade, mais position trade, mas hoje, né, eu tô trabalhando com essa escala de tempo gráfico, né, que eu fico numa operação, fico uma média aí de 5, 6 horas por operação. Obviamente, tem operação que é resolvida ali em 30, 40 minutos, 1 hora, né, mas é porque teve um movimento muito grande ali naquele exato momento que eu entrei, por exemplo, na operação, mas é exceção. Então assim, tem gente que não consegue, por exemplo, ter um psicológico para segurar a operação, né, por 5, 6, 7, 10 horas. Não tem, você não vai conseguir, não adianta. Às vezes você pode ficar 10 horas negativo numa ordem e no momento que ela começar a ficar
positivo, você não vai conseguir, você vai zerar, vai travar no 0 a 0, enfim. Então assim, entenda, né, como que o seu cérebro trabalha, né, com esses tipos de cenários, né, porque é fundamental você entender como que esse cenário acontece e entender que você tem que executar exatamente aquilo ali, porque no momento que você não executa aquilo ali, automaticamente você pega o teu operacional e despedaça ele, entende? Por exemplo, eu tomei 4 stops semana passada, né, no BTC seguidos, né? 4 stops seguidos. Só que quando eu ganhei a operação, né? Eu fiquei na operação ali aproximadamente umas 15 horas, quase 12 horas praticamente, e ganhei a operação. E esse lucro foi muito superior às 4 prejuízos que eu tive, né? Foram lucros assim muito maiores do que eu tive de prejuízo ali. Mas por quê? Porque eu mantive até o final a operação, entenderam? Então, ou seja, muita gente poderia tomar 4 pauladas seguidas e quando ganhasse um valor até menor do que os loss que tomou. Ou ganhasse o valor que só perdeu dos loss e zerado no 0 a 0 com medo. Então assim, tem que entender qual que é o formato que mais se adapta pra você, tá? Isso é fundamental. Ah, eu tenho muita ansiedade, não gosto de ficar olhando ali a vela, demora muito, não gosto, não consigo trabalhar bem com isso. Não tem problema, né? Você pode fazer operações mais scalper. E nas operações mais scalper, que geralmente quem faz, você vai ter a dificuldade daí, que é o seguinte, é o ponto de entrada perfeito, porque quando você faz uma operação de scalper, por exemplo, no ouro ou no BTC, que já são ativos mais voláteis por natureza, como eu falei, você é obrigado praticamente a pegar uma taxa muito boa, tá? Você não pode cometer erro de cliques, né? E muita operação ela não vai pegar a sua ordem pendente ou exatamente onde você queria para clicar manualmente, é porque tem muito ruído ali. Às vezes ela não pode bater exatamente lá, ela pode já fazer o movimento antes. Isso é um perigo para quem faz scalper, porque às vezes você vê uma região interessante no gráfico, né? Só que como você não chegou onde você queria que chegasse o preço ali, ela começa a fazer o movimento que você tava vendo e você vai lá e entra, né, depois na metade do movimento dali, entenderam? Então assim, isso é um erro muito grande que se você cometer, geralmente você vai levar um stop, ou vai acabar aumentando um pouco mais o seu stop loss, enfim. Então, ou seja, tanto operações do formato que eu falei ali tem pontos negativos, que é muito mais o fator emocional de ficar na operação, às vezes ficar muito tempo negativo, depois a ordem ficar positiva, depois tem que ficar segurando a ordem positiva. Então, assim, tem esse fator emocional. E no scalper tem o fator emocional também, que é na questão ali que eu acabei de falar pra vocês. A ordem não chega onde você queria, ela já começa a fazer o movimento, você fica com medo de perder aquela operação que você já tava olhando, entra depois errado, ou você tá muito ansioso, querendo pegar rápido a operação ali no scalper, você pega numa taxa que não era legal pegar, né? Acontece comigo isso também quando eu vou fazer uma operaçãozinha mais scalper, acaba adiantando um pouco a minha operação, com medo de, vai fazer um movimento, vou ficar de fora ali, entendeu? Então assim, tanto os dois modelos têm seus prós e seus contras, né? E cada modelo vai se adaptar de uma maneira diferente para cada pessoa. Como eu falei, tem pessoas que só, né, conseguem operar com operações scalper, operações mais curtas, tá? O scalper que eu tô falando aqui para vocês não é aquele scalper que você vai ficar ali 30 segundos operação, 1 minuto, tá? Pode ter alguma outra operação que 1 minuto ela vai buscar ali 500, 600 pontos ali, né? 300, 500 pontos ali 1 minuto. Às vezes em horário de bastante volatilidade ali, pode estar buscando. Mas geralmente scalpers ali, eles duram 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, né? Dependendo da volatilidade. Então são operações curtas, tá? E como eu falei, tem esse ponto positivo, que a operação ela desenvolve, o início, meio e fim dela é muito rápido, mas tem a questão das taxas, né? Que as taxas elas têm que ser muito bem posicionadas, né? Tem a questão de não bater ali onde você queria e fazer o movimento a seu favor e você acabar entrando no impulso depois. Então tem uns pontos negativos também. Tem a questão ali também da parte violionadas que o mercado pode dar, né? Dos ruídos que o mercado pode estar tendo ali no gráfico. Às vezes vai puxar ali uma vela de M1, dá um paviozão, te estopa ali, depois faz o movimento. Isso acontece com bastante frequência, principalmente em ativos com grande volatilidade como o ouro e BTC. Então assim, é fundamental, galera, vocês entenderem, faça teste, opera uma semana a operação, né, no formato que eu opero ali, depois, né, faça uma semana operando em formatos mais curtos, para ver qual o estilo de formato que você vai se adaptar e também o ativo que você vai se adaptar. Não é só o formato da operação, é o ativo também. A maneira que o ativo se movimenta, ele está totalmente atrelado ao seu resultado nele. Por exemplo, eu não gosto da movimentação do EURGBP, o SSHF, eu não gosto da movimentação de praticamente muitas pares de moedas. Eu acho muito lento, eu acho muito travado e muito pouco tempo o preço se movimenta. A maior parte do tempo os preços eles ficam travados ali e como eles têm baixa volatilidade em números de pontos, né?
não dá para trabalhar dentro dessas consolidações deles, entende? Pelo menos pro formato de operação mais longo que eu tenho. Então assim, são ativos mais chato pro meu operacional. Agora eu pego ali um XAUSD, um BTC, até o próprio Iene, que é um ativo aí que tá com uma volatilidade muito boa aí nos últimos anos, são ativos que tem uma volatilidade maior. Então assim, anotem isso que eu falei para vocês, tá? Coloquem na prática essa mensagem que eu tô passando para vocês, porque é muito importante, tá? Quando você identificar o que é melhor para você ali, o que você vai se adaptar melhor, aí você vai lapidando o operacional ali, né? Como eu falei, né? Os conteúdos que eu passo aqui para vocês, vocês podem ir adaptando eles tanto para um time frame menor, para um time frame maior. A análise é a mesma, os gráficos são os mesmos, né? A única coisa que muda, né, de um time frame é a execução, a saída, a entrada, entenderam? Então assim, isso vocês vão aprendendo com o médio a longo prazo, tá? Com testes, com tempo de tela, né? Com experiência ali nas operações, beleza? Então assim, galera, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, foi um conteúdo um pouquinho diferente aqui. Espero que tenha servido de algum aprendizado para vocês, tá? E se você quiser entrar na nossa comunidade, o link tá aqui na descrição do vídeo. E você pode estar entrando lá na nossa comunidade para você ter acesso a um network de gente operando, gente conversando, né? Os sinais que eu mando, tá? E também as lives eu faço no Zoom também, beleza? Então, tamo junto, valeu e até mais.